Do ponto de vista acadêmico, a felicidade é uma coisa completamente assim, vamos dizer, relativa. Ela simplesmente é o resultado final da nossa satisfação pessoal ou emocional. Principalmente depois de um período onde nós vivemos uma insatisfação muito grande com alguma coisa que nós esperávamos que fosse dar certo. Com o título Happier Than Ever, automaticamente a gente interpreta essa obra da Billie Eilish antes de ouvir o álbum como um momento onde ela vai contar sobre todos os momentos onde ela mais esteve feliz e em como isso daí reverberou na sua vida hoje em dia. Porém, isso daí também é muito subjetivo. Com esse álbum a gente aprendeu muito mais sobre Billie Eilish, principalmente sobre a sua perspectiva de avaliação sobre o seu próprio estado de espírito em determinadas situações muito específicas. Hoje a gente vai falar exatamente disso. A gente vai fazer um faixa a faixa refletindo o universo desse novo álbum de Billie Eilish, o Happier Than Ever. Vamos entender um pouco mais sobre o que ela quis dissertar em cada uma das faixas e eu também vou deixar as minhas avaliações aqui sobre como eu me senti escutando esse álbum e o que eu consegui interpretar também desse projeto. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta no seu Instagram, me marca que eu vou repostar você. O álbum abre com uma faixa um tanto intrigante. À primeira ouvida eu achei que Getting Older era uma música que dissertava exatamente sobre a evolução pessoal de Billie, ou seja, seu envelhecimento dentro de uma indústria onde ela começou muito cedo. Porém, a música tem um fundo bem mais sombrio do que a gente imagina. Em Getting Older, ela fala claramente sobre um assédio sexual e o crescimento de uma jovem artista na indústria da música. Um exemplo tá no trecho: para qualquer um perguntando, eu prometo que vou ficar bem. Eu tive alguns traumas, fiz coisas que não queria e estava com muito medo de te contar, mas agora acho que é a hora. Musicalmente falando, a produção dessa música é muito minimalista e extremamente interessante. Para muitas pessoas vão assim, com certeza julgar essa música de forma superficial e interpretar por um lado somente como sonífero. Só que a música ela tem uma perspectiva de mostrar a sua mensagem de uma forma muito mais assim, mórbida. Em seguida, a gente tem já o início de um momento mais up dentro do álbum, que é I Didn't Change My Number. Eu não mudei o meu número. Essa daí talvez seja uma das coisas mais clássicas que a gente tem visto nas músicas da Billie Eilish dentro dessa fase musical dela do Happier Than Ever, onde ela parece estar abrindo seu coração de uma forma muito mais sincera do que nunca ela fez na sua carreira, já que a perspectiva do seu primeiro álbum é muito mais utópica do que realmente uma coisa sólida. Essa música conta sobre um relacionamento passado e a separação dessa pessoa. Ela cita: não mudei meu número, eu só mudei quem eu respondo. Laura disse que eu deveria ser mais legal, mas não para você. Isso daí diz muito sobre a realidade, né, gente? Essa questão realmente de você se afastar de pessoas que não te fazem bem é uma das coisas que cada dia mais a gente tá vendo debates aí nas redes sociais. Essa música, no aspecto musical, foi uma das coisas que eu mais gostei dentro de todo Happier Than Ever, principalmente pela questão nostálgica que ela me trouxe da minha adolescência, quando eu escutava muito, ainda escuto, o Gorillaz, né? O Gorillaz fez muito sucesso ali entre 2005 e 2006 e foi uma banda de desenho animado que sempre teve essas questões emocionais muito explícitas na sua arte. E eu senti muito de Gorillaz nessa faixa em específico, então foi um ponto muito bom pra mim nesse aspecto emocional. Em seguida, a gente tem uma música que eu preciso dizer pra vocês que, assim, eu esperava uma coisa e eu recebi outra. Billie Bossa Nova. Essa música possui sim algumas coisas que são muito características musicais do aspecto da bossa nova dentro da nossa cultura. O problema é que a gente fica assim, bem... Se você é uma pessoa que escuta a bossa nova, né, se você tem o conhecimento do gênero musical, você vai perceber que a pessoa que produziu essa faixa é uma pessoa que não possui tanto conhecimento sobre o universo da bossa nova. Ele utilizou alguns timbres, sim, referentes à bossa nova, mas a estrutura musical em si
si da canção, ela continua sendo uma coisa apenas com alguns timbres que lembram bossa nova. Ela não é uma faixa de bossa nova. Liricamente é uma faixa sobre um romance de Billy. Segundo o próprio Finneas, essa faixa na verdade é uma história inventada por ele e Billy, inspirada pelas fugas durante a última turnê dos paparazzi. E foi um ponto que eu achei interessante, porque quando eu ouvi a música, eu achei que seria mais uma faixa sobre aquele ex-namorado da Billy de quando ela tinha 16 anos. Só que na verdade, depois que eu vi essa review do próprio Finneas, eu entendi qual que foi o conceito de desenvolver aquela história que a gente viu em Billy Bossa Nova. My Future abre de fato os trabalhos do álbum e vem em seguida aí na tracklist. A música retrata a Billy refletindo sobre seu passado e seu futuro e sua mudança de estilo em um som mais melancólico para algo mais feliz e otimista. Engraçado, porque a faixa ela tem um hit reflexivo bem de jazz e depois ela se torna uma coisa mais lounge music, uma coisa que realmente se difere do universo do primeiro álbum da Billy, mas a gente percebe que o teor mesmo da música que fez ela ser uma faixa de transição na carreira de Billy é realmente o aspecto lírico, onde a Billy debate exatamente sobre as suas transformações pessoais. Isso daí realmente foi o ponto alto de toda a faixa. A música no álbum que eu tive uma surpresa muito grande foi Oxytocin. E assim, quando eu vi isso e eu vi que era uma música relacionada ao hormônio pepídico, né, eu falei tipo assim, ok, pera um minutinho. Billy tá querendo dizer alguma coisa sobre o seu íntimo aqui que a gente nunca escutou. Muito conhecido pelo seu papel na reprodução feminina, a ocitocina, entre outras coisas, desempenha um papel na regulação do orgasmo, reconhecimento social, vínculo e comportamentos maternos. Portanto, está automaticamente associada ao amor, à luxúria e à construção de relacionamentos. Essa é uma das faixas mais up-tempo dentro do álbum e é uma das faixas onde a gente vê essa nova Billy que ela começou a apresentar pra gente ali nas propagandas da Vogue, que ela apresentou, por exemplo, em Lost Cause, uma pessoa que teve mais vivências na vida do que a gente imaginava, né? Todo mundo acha que por ela ser uma pessoa muito jovem, que ela não passou determinadas coisas, mas com essa faixa a gente percebe que a Billy já teve algumas experiências que a gente talvez não queria enxergar que ela pudesse ter tido. Chegamos em Goldwing, uma das músicas que eu mais fiquei em êxtase dentro desse álbum. Essa música tem uma das intros mais fenomenais que eu já ouvi na minha vida toda e me lembrou muito, inclusive, trabalhos da Enya, que é uma artista que eu admiro pra cacete. Eu já cansei de falar aqui no canal sobre ela e citar ela pra vocês poderem ir conhecer o trabalho da Enya, porque realmente é um conteúdo musical de extrema qualidade. Na introdução da música a gente já tem uma ideia desse universo mais utópico que a canção vai abordar quando a Billy fala no seu conteúdo lírico o seguinte: ele veio ao seio de sua amada, sorrindo sobre ele. Ela o levou mais alto que o céu, com um coração de desejo. Em ti nós olhamos, ó mensageiro de asas douradas dos poderosos deuses. Depois dessa faixa nós temos Lost Cause, que foi mais uma música trabalhada como single dentro desse projeto e apresenta de fato mais uma vez a Billy contando sobre aquele seu relacionamento quando ela tinha apenas 16 anos com aquele garoto mais velho que tinha 22. Essa música é uma das mais comerciais do disco, conta, como eu disse aí, sobre esse relacionamento que não dá mais pra mexer e surpreende um total de 0 pessoas com a super coesão com a realidade. Outra evidência de que essa música é dirigida de fato para esse ex-namorado da Billy é realmente que na letra a gente percebe que ela cita um determinado momento muito específico da sua vida. Ela meio que desconversou isso daí, querendo dizer que a música era mais ampla do que a gente imaginava, mas para bom ouvinte meia palavra basta, né, gente? Então a gente entendeu muito bem para quem quer a música mesmo. Em seguida nós temos Halley's Comet, ou seja, Cometa Halley, uma música que conta exatamente sobre se apaixonar, a esperança de um relacionamento duradouro, entre outras coisas dentro deste universo. Musicalmente, essa faixa tem uma apresentação linda de piano e uma bateria quase imperceptível, que deixa totalmente o foco na letra da canção e principalmente nos sentimentos de Billy. Uma coisa que eu percebi muito nessa música, assim como eu percebi em algumas outras faixas aí que abriram o álbum, é que tem determinadas faixas em que a Billy ela quase limita a faixa
ter instrumental nenhum para a mensagem oficial do vocal dela ser o ponto principal da faixa. Essa daqui é uma das faixas que tem esse tipo de proposta. Chegamos em uma transição dentro do álbum com a faixa Not My Responsibility, que é uma spoken word, ou seja, uma música que não é cantada, ela é mais uma frase falada, onde ela tá falando sobre um determinado tipo de perspectiva em um texto específico. Em março de 2020, a Billie estreou esse interlúdio em um vídeo falado na Where Do We Go Tour, num primeiro show que ela fez em Orlando, na Flórida. No vídeo dessa canção que ela fez no interlúdio para a tour em específico, ela ficava tirando em câmera lenta as suas várias peças de roupa. E é muito interessante essa música porque ela aborda exatamente um dos pontos que as pessoas mais falaram de Billie Eilish durante a sua primeira fase musical de carreira e também toda a sua questão de visão pública, né? Que foi realmente o aspecto da imagem da Billie não ser daquela mulher perfeitinha comercialmente vista. A objetificação das mulheres sempre foi um problema na indústria do entretenimento, mas é particularmente pertinente considerando o status de Billie como menor quando ela começou a se tornar mundialmente famosa. E isso daí é importante, gente, porque ela conecta essa fala da spoken word diretamente na faixa seguinte, que foi Overheated. Essa música, instrumentalmente, ela tem os timbres que ela fez no spoken word, agora se transformando em uma faixa com produção musical mais elaborada. Isso eu achei muito interessante porque é uma forma dela fazer uma extensão do universo da outra faixa sem literalmente assim precisar falar que uma faixa se conecta à outra, né? Você usa os timbres de áudio para conseguir fazer com que isso aconteça. Isso é muito legal. Essa música discute sobre essa obsessão da imagem da mulher perfeita na indústria e principalmente como Billie se sente em relação a isso. Essa situação é muito forte nos dias atuais e Billie foi uma das pessoas que sofreu muito com essa perspectiva da indústria, exatamente porque as mulheres são sempre muito objetificadas pela indústria. Então assim, ela teve que lidar com tudo isso sendo uma artista completamente fora da curva. Everybody Dies vem como a 12ª faixa e é uma faixa muito interessante da gente analisar, principalmente porque ela fala sobre um dos medos que eu acho que a sociedade em geral tem, que é o da morte. A Billie disse via Spotify: "Isso me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, que todas as coisas chegam a um fim em determinado momento." Essa música fala exatamente sobre a preocupação com o abandono e o medo da morte. A Billie disse, inclusive, que a música traz à sua mente a cor azul, e quando essa música realmente é ouvida e a gente presta atenção no universo dela, ela realmente relembra uma cor azul na nossa cabeça. Isso daí é com certeza por causa de toda a atmosfera etérea que a música tem. A música realmente é uma faixa mais trabalhada em vibrações, e essas vibrações realmente nos traz lembranças de cores. É uma coisa muito interessante que eu achei que ela trabalhou dentro dessa faixa em específico. Foi uma forma dela trazer à vida toda essa, vamos dizer assim, percepção dela de mundo. Em seguida nós temos Your Power, uma faixa que também foi single dentro do álbum, e é uma faixa muito importante porque fala de um relacionamento muito abusivo. Essa daí, por mais que a Billie também tenha contornado dizendo que ela não é uma faixa em específico pra ninguém, fica bem óbvio que a Billie fez realmente inspirada pelo seu último relacionamento. O álbum continua e chega numa das faixas que eu mais gostei de todo o repertório dele, que foi NDA. Definitivamente uma faixa que fala sobre a perspectiva da fama de Billie Eilish. Billie fala exatamente sobre as provações que ela tem que enfrentar para manter os romances sobre o radar, fazendo com que aqueles ao seu redor assinem um NDA, ou seja, um acordo de não divulgação. E conforme a música vai avançando, ela vai deixando claro como ela queria que a vida dela não precisasse desse tipo de contrato de confidencialidade, porque realmente ela preferia que o mundo fosse mais empático a ter esse entendimento de não divulgar determinadas coisas. O álbum começa a chegar no seu fim e a gente chega de fato em Therefore I Am, mais uma música que foi trabalhada como single dentro desse disco incrível. A gente já falou muito dessa música aqui no canal, então não vou me prolongar a ela. Vamos passar para a próxima faixa do álbum, que foi uma faixa que eu preciso dizer para vocês que eu gritei muito quando eu escutei, que foi a faixa título Happier Than Ever.
A primeira vez que a gente ouviu a faixa Happier Than Ever foi no documentário que a Billie lançou de fato nesse ano sobre a sua carreira. No caso, The World a Little Blurry. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa música é sobre a felicidade que ela quis trazer ali sobre realmente estar sozinha. A felicidade de você conseguir ficar feliz consigo mesmo, sem precisar de uma outra pessoa. Isso é uma coisa muito forte que a gente percebe dentro da sociedade hoje em dia. As pessoas têm uma codependência muito grande do outro. E a Billie diz nessa música que realmente ela conseguiu ser mais feliz do que nunca quando ela ficou com ela mesma. Isso é uma coisa que a sociedade de hoje precisa muito escutar. A gente precisa aprender a sentir bem conosco. Só que o que me surpreendeu nessa música, de fato, foi o final da faixa, onde a Billie transforma a faixa numa coisa up-tempo, onde ela para de cantar sussurrado e começa a cantar de verdade em tons muito mais altos. E eu até falei assim, gente, a voz dela tá parecida com a Taylor Swift, a voz dela tá parecida com a Dua Lipa em algumas partes. Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Tô perdido. Eu achei muito legal, porque eu nunca tinha tido esse tipo de confusão ouvindo uma música da Billie Eilish, porque meio que, tipo assim, eu meio que espero que eu vou escutar já da voz dela. E aquilo ali foi muito surpreendente pra mim e me deixou com uma porta aberta pra pensar, será que no futuro a Billie Eilish vai fazer um álbum sem sussurro, só cantando? Isso daí é uma coisa que a gente vai esperar pra ver talvez no próximo projeto. E o álbum fecha com a faixa Male Fantasy. Essa música é a faixa mais política, talvez, dentro do álbum, porque fala exatamente sobre o mundo ser dominado por homens heterossexuais e brancos em todas as indústrias. Portanto, a maior parte da mídia que consumimos é produzida para esse tipo de lente. Há uma crítica crescente do quanto a mídia é projetada a apelar à fantasia masculina, deixando as mulheres serem objetificadas, marginalizadas dentro de uma narrativa cultural moderna. E isso é uma coisa muito real, né, gente? A gente vê todo dia isso daí acontecendo, como que os artistas continuam criando materiais feitos realmente para esse tipo de público e ainda objetificando mulher. Então a luta continua. Todo dia é um dia de luta. A gente tem nossas glórias, mas a luta nunca acaba, né? A gente continua lutando contra esse sistema machista. E a Billie deu essa perspectiva dela dentro de Male Fantasy. Com isso a gente conclui exatamente tudo que a gente falou ali no começo do vídeo, né? Essa questão da felicidade é uma coisa muito relativa e a Billie deixou a sua felicidade muito mais baseada nela do que baseada na perspectiva dos outros. Ela comenta sobre as coisas que chatearam ela comenta como ela conseguiu sair disso daí, como ela conseguiu se reinventar como pessoa, se redescobrir como pessoa, e isso daí de fato é o que faz a gente evoluir de verdade como ser humano, né? A gente conseguir se redescobrir cada dia mais e não ficar simplesmente vivendo numa ótica que a gente é imposto a viver. Então assim, a Billie foi muito perspicaz fazendo esse álbum aqui, tá? Quero saber de vocês agora, qual foi a perspectiva de vocês relacionada ao disco Happier Than Ever da nossa querida Billie Eilish? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.